eu vou dar uma série pequenina. E eu dei este título, Palavras que nos sustentam. E na verdade eu não sabia que título havia de dar. Porque é algo muito pessoal. Vou partilhar algo muito simples. Talvez repetir algumas coisas de propósito. Porque é assim que sinto. Porque tenho este compromisso de edificar, de animar, de levar-nos a cada um de nós a ficarmos firmes e confiantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é novidade para ninguém que estamos a viver tempos, ou este último ano, tempos diferentes, de tempos de grande desafio. Mas não é só por causa da pandemia, mas sobretudo, porque na nossa vida nós temos esses tempos também. Tempos difíceis, tempos de adversidade, tempos complicados. E esta semana alguém me perguntava, olha, como é que tu tens enfrentado esse desafio? Sabem o que eu faço, que sou pastor? E alguém me perguntava assim, olha, o Estado também ajuda lá a tua igreja, as vossas igrejas? E eu assim, não. Então, mas e também estão fechados? Sim. E depois de eu perguntar essas coisas, ele perguntou, mas como é que tu fazes? Tu não ficas... Ele usou até uma expressão, isso é uma loucura viver assim, porque se as pessoas não vão isto, aquilo, como é que tu consegues viver em paz? Essa era a pergunta. Porque ele tem uma empresa e não vive em paz. Eu quero partilhar algumas palavras que me têm sustentado ou que eu faço trazer à minha memória de uma forma, eu diria diária, mas se não diária, semanal. São pequenas verdades, ou grandes verdades, simples, mas que me tenho agarrado a elas, dia após dia. São palavras que sustentam-nos, são palavras que sustentam a nossa fé, são palavras que sustentam o nosso ânimo, são palavras que nos ajudam a ficar firmes. Então é isso que eu quero partilhar hoje e mais um domingo ou outro, partilhar algumas palavras ou usar esta expressão, o que é que eu prego para mim mesmo? Porque muitas vezes eu olho para o espelho, claro que não estou lá meia hora, né? Mas e prego para mim mesmo algumas verdades que partilho com os irmãos, mas que faço questão de estude eu o que estudar, que aquelas verdades elas estejam sempre bem vivas, bem frescas no meu coração. E para nos ajudar nessa partilha, eu escolhi este texto, Juízes capítulo 6, verso 1. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Queremos nos continuar a seguir a tua direção, por isso te peço, Senhor, que sejas tu a falar através de mim, Senhor. Que sejam não as minhas palavras, mas as tuas palavras, o teu coração, para as nossas vidas neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 6, verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 6. Por causa de Midian, ou dos medianitas, Israel empobreceu tanto
que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém. Irmãos, esta passagem relata um tempo muito difícil na vida do povo de Israel. O povo, como diz aqui a palavra de Deus, mais uma vez voltou as costas ao Senhor. Fez o que era errado aos olhos do Senhor. Eles começaram a adorar outros deuses, a seguir outros deuses. E qual foi a consequência desse seu pecado? Bem, a consequência do seu pecado foi que levantou-se um povo, os medianitas, na verdade, eles até se juntaram a outros povos e começaram a destruir ou a invadir, a roubar o povo de Israel. Diz que Israel semeava, não é, nas suas plantações e na hora da colheita os medianitas apareciam e roubavam a colheita. E naturalmente, não é, se sempre que tu recebes o teu salário alguém o roubasse, claro que não. Naturalmente o caminho é empobrecimento. Então Israel empobreceu, Israel estava a viver uma tragédia. Eles estavam a viver em dor, na miséria, no desespero, na angústia, etc. E esse desespero os fez clamar ao Senhor. Sim, é verdade, ainda demoraram 10 anos. Foi preciso eles caírem lá tão embaixo, para reconhecerem que o único caminho para a vitória, o único que podia libertá-los ou ajudá-los a sair desse fosso, é o Senhor Deus. Às vezes isso acontece connosco também. Há pessoas que andam voltas e voltas na vida e é preciso mesmo irem lá bem fundo para voltarem a reconhecer e a olhar para Deus e a pensarem, não, Deus pode-me ajudar a sair desta dificuldade. O meu primeiro conselho nesta manhã é este, que a oração não seja o último recurso na nossa vida, mas sim a primeira resposta quando nós somos confrontados com a adversidade. Que a oração seja a nossa primeira resposta, que a oração seja naturalmente a nossa resposta à adversidade, o voltarmos para Deus, o clamarmos a Deus, o querer orarmos a Deus, porque a verdade é esta: Deus continua a responder às nossas orações. Porque quando o povo ele buscou a Deus, quando o povo clamou a Deus, o que é que aconteceu? Deus respondeu às suas orações. Então, se por acaso estás a viver um tempo de angústia, se por acaso estás a viver um tempo de preocupação, um tempo em que estás angustiado, preocupado com a situação da tua vida, o meu primeiro conselho é: volta para Deus. Clama ao Senhor, busca a Deus, clama com a disponibilidade de ouvir a vontade de Deus para a tua vida, de ouvir a resposta de Deus. Não é de ouvir aquilo que tu queres ouvir, mas ouvir aquilo que Ele tem para dizer para a tua vida. E então sim, vais ver Deus a transformar completamente a tua vida. Porque o que aconteceu é que Deus de facto respondeu à oração. Respondeu, e a resposta de Deus para o povo de Israel foi chamar um homem chamado Gedeão para libertar ou encabeçar, no sentido liderar essa libertação de Deus para o povo de Israel. E isto é outra lição para nós, igreja. Tudo que Deus faz no mundo é através de pessoas. Será que podes dizer isso aí a alguém que está aí perto? Olha, tudo o que Deus faz no mundo é através de pessoas. Toda a intervenção divina passa por um homem, por uma mulher. Quando eu falo homem, não é o homem, pelo ser humano. Tudo que Deus quer fazer na terra, tudo que Deus quer fazer na tua vida, passa por ti mesmo. Ou seja, que Deus quer te usar para que tu possas fazer a diferença na tua vida. Assim como Deus usou Gedeão para que ele fizesse a diferença na vida dele, não só na vida dele, da família dele, não só da família dele, do povo à sua volta, do povo de Israel. Deus quer usar a cada um de nós para que tu e eu possamos fazer a diferença na nossa vida, para que possamos fazer a diferença
diferença na vida da nossa família, para que possamos fazer a diferença na vida da nossa igreja, para que possamos fazer a diferença na vida da nossa cidade, da nossa sociedade. Deus quer te usar a cada um de vocês, a cada um de nós. E esta história contém 3 verdades que Deus falou com Gedeão, que são muito importantes. E são essas 3 verdades que eu quero partilhar com os irmãos. São essas 3 verdades que eu prego para mim mesmo. São essas 3 verdades que são palavras que nos sustentam em tempos de crise, em tempos de adversidade. Na verdade, em todo o tempo, sustentam a nossa vida. E a primeira palavra, eu vou ler Juízes 6, e agora a partir do versículo 11 ao 13. Diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Orfa, que pertencia a Joás, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, por que é que o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Deus aparece a Gedeão e a primeira coisa que Deus diz, ou seja, o anjo de Deus diz a Gedeão: o Senhor é contigo. Será que podemos dizer isso ao irmão que está ao lado? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não vou dizer diariamente, mas de uma forma semanal, e muitos dias, Mário, lembra-te, a cada dia o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Independentemente da pandemia, independentemente da crise, independentemente da adversidade, independentemente, ou seja, do que estiver a acontecer, o que for o exterior à tua vida, o Senhor está contigo. E esta verdade me enche de fé, esta verdade me enche de ânimo, esta verdade me enche da paz de Deus para enfrentar cada dia. Igreja, amigos, família, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Jesus disse da seguinte forma, Mateus 28, versículo 20, na versão O Livro, quando ele falou da grande comissão, ele disse assim: e fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo. Fiquem certos. Olha, ponto assente. Olha, não se esqueçam, por nada deste mundo, independentemente daquilo que estejas a viver, o Senhor está sempre convosco. Agora é muito interessante, que isto parece assim tão simples, não é? Olha, o Senhor é contigo. Mas quem falou isto para Gedeão não foi o pastor Mário. Quem falou isto não foi um profeta, foi o próprio anjo do Senhor. Mas Gedeão não olhou para esta palavra e ficou logo cheio de fé, de esperança. Não, ele não acreditou muito nela. Ele achou que se calhar isso sim. Tanto que ele dá uma resposta, né? Se o Senhor é comigo, porque é que isto está a acontecer? E porquê é que ele fala dessa forma? Porque ele encontra-se num momento de desânimo. Porque ele encontra-se num momento de grande angústia. Porque ele encontra-se num momento de grande dor. Porque ele encontra-se num momento de desespero. E num momento de desespero, de dor, de angústia, de preocupação, a pergunta clara é essa: se o Senhor é comigo, porquê é que tudo isto está a acontecer? Se o Senhor é comigo, porquê é que eu perdi o trabalho? Se o Senhor é comigo, porquê é que eu perdi o meu ente querido? Se o Senhor é comigo, porquê é que eu fiquei doente? Se o Senhor é comigo, porquê é que eu perdi aquela oportunidade? Se o Senhor é comigo, porquê é que tudo isto está a acontecer? Agora, a verdade também é esta, igreja. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Às vezes nós criamos essa ideia de forma errada, porque Jesus, ele foi claro, João 16:33 disse: no mundo tereis aflições. Quem é que já leu essa passagem?
E olha que já está cumprida na nossa vida. Quem é que já teve aflições? Uma vez na vida? Não. Claro que faz parte. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco no meio dos problemas, no meio da adversidade, no meio da dor, no meio da tragédia, no meio da perda, no meio da confusão. Ele disse assim, eu estarei contigo. Isaías 43, verso 20, e eu vou ler na versão O Livro, para nós percebermos que quando ele fala de águas profundas, o que é que ele está a falar? Na versão O Livro diz assim, quando passares pelas águas profundas, né? Na versão João Ferreira de Almeida é isso que fala, mas ele não está a falar de águas. Olha o que é que dizia a seguir, de grandes tribulações. Olha, quando estás a passar por grandes tribulações, olha o que diz aí, estarei contigo. Olha, quando passares pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Será um fogo que não te consumirá. Porquê? Porque o Senhor está contigo. E esta é a primeira verdade que eu trago à minha memória, de uma forma diária, de uma forma constante. Mário, o Senhor está contigo. Que nós possamos nos lembrar a cada dia, o Senhor está contigo. Independentemente de estás a viver, independentemente da circunstância, o Senhor está conosco. Como igreja, independentemente do que nós estamos a viver no nosso país, que é uma realidade, mas o Senhor continua conosco, a nos guiar, a nos fortalecer, e Ele é que nos vai levar mais além, porque Ele está conosco. A segunda verdade que eu quero partilhar com os irmãos, Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse, ai meu Deus, ó Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor da minha casa. Depois de ouvir Gedeão, o que Deus diz é assim, olha, fica tranquilo. Vai nessa tua força. Olha o que é que diz aí o versículo. E tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei. Ou seja, não sou eu que estou a dizer isso. Por outras palavras, deixa-me eu dizer o que é que eu trago à minha memória cada dia. É como que Deus estiver a dizer assim, fica tranquilo. Eu tenho um plano. O Senhor tem um plano. Vamos dizer essa frase, diga assim, o Senhor tem um plano. Primeiro, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Segundo, o Senhor tem um plano. Oh, qual era o plano de Deus? Ele ia fortalecer Gedeão, ele ia encaminhar ou dirigir Gedeão, e Gedeão, com apenas 300 homens, iria enfrentar o tal exército poderoso, monstruoso, e derrotá-los. Então essa segunda coisa que eu trago à minha memória, Mário, fica tranquilo, podes não estar a entender, a perceber, não faz sentido, mas Deus continua a ter um plano, o Senhor continua a ter um plano, Ele continua a ser o Senhor da nossa vida. O Senhor nunca foi apanhado de surpresa. Ele nunca irá ser apanhado de surpresa. Ele tem sempre um plano. E deixa-me eu dizer, eu não sei qual é a estação que tu estás a viver. Se é uma estação pelo vale da sombra da morte, usando Salmo 23, se é uma estação em que está tudo bem, etc. Mas há uma coisa que eu sei, Deus tem um plano para a tua vida. Eu não sei se tu tens 7 anos ou se tens 70 anos, mas Deus continua a ter um plano para a tua vida. Eu não sei o que é que se passou no último ano da tua vida. Talvez para uns o último ano foi o melhor ano.
ano. Sim, há gente que isso aconteceu. O melhor ano das suas vidas. Ou talvez foi o pior ano das suas vidas. Há uma coisa que é verdade. Deus continua a ter um plano para a tua vida. E era isso que Deus estava a dizer a Gedeão. Gedeão, eu estou contigo. Segundo, eu tenho um plano. Eu sou o Senhor. Eu tenho um plano para aquilo que está a acontecer. Eu tenho um plano. Jeremias 29:11, na Bíblia para todos diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, são planos de prosperidade e não de desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança. Irmãos, o diabo nos quer vender esta ideia. Qual? Que aquilo pelo qual estamos a passar, se aquilo que estamos a passar for tempos difíceis de adversidade, de destruição, o diabo quer nos vender esta ideia que isso vai ser para sempre. Que isso vai ser a tua destruição. Que isso vai ser o teu terminar. Tu vais acabar nessa circunstância, mas deixa-me dizer assim, isso tu não vais acabar aí, porque isso é apenas uma fase da tua vida. Essa estação é temporal. Os planos de Deus, eles são permanentes. Era isso que eu estava a dizer lá em Jeremias. Olha, independentemente do que está a acontecer, eu tenho um plano para vós. Planos de bem, planos com um fim de esperança. Este capítulo na tua vida vai terminar, mas a tua história, ela vai continuar. Este capítulo no nosso país, mais cedo ou mais tarde, vai terminar. Este capítulo na nossa igreja vai terminar, mas a história desta igreja vai continuar a ser escrita pelo Senhor Jesus. Ele é o Senhor igreja. Quando Deus tem planos para a tua vida, Deus pode usar a tua pior fase para te introduzir no melhor que Ele tem para a tua vida. Oh, e deixa-me dizer isto, eu não ouvi esta frase ontem, para te dizer hoje. Deus pode usar. Quando há uns anos atrás, eu passei das piores fases da minha vida, mal eu percebi ou poderia entender na altura que Deus estava a introduzir na melhor que Ele tinha para a minha vida. Muitas das coisas que eu estou a viver hoje e que eu dou graças a Deus hoje, Deus me introduziu na altura da pior fase, foi quando Deus estava a levar para o melhor que Ele tinha para a minha vida. E Deus fez isso com Gedeão. Deus usou esta pior fase para o introduzir no melhor que Deus tinha para ele. E Deus pode fazer isso contigo. Deus pode fazer isso contigo. Usar essa pior fase da tua vida para te levar a entrar no melhor que Ele tem para a tua vida. Para a tua vida. O que é incrível é que o próprio Gedeão não acreditava nos planos de Deus. Porque Gedeão, ele estava a limitar o propósito de Deus para a sua vida pela maneira como ele se via a ele mesmo. Quando olhamos para o versículo 15, ai meu Deus, como é que eu vou livrar Israel? Eu sou mais pobre, a minha família é menor e eu sou o menor da minha casa. Ele vê-se sem capacidade, ele vê-se um homem pobre, ele vê-se um homem inútil, ele vê-se um homem autopiedade, coitadinho de mim. Ele vê-se um homem inferior ou complexo de inferioridade. E esse é o problema, por vezes, que nós enfrentamos. O maior problema, às vezes, não é o problema, é como é que nós nos vemos a nós mesmos. Esquecemos quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. Oh igreja, nós somos filhos amados de Deus. Ele próprio disse, irmãos, foi o anjo de Deus que o chamou valoroso. E vamos ser honestos, este homem era mesmo um varão valoroso. Ele estava com medo, sim, mas era um varão valoroso. Eu vou dizer porque é que eu digo isto, porque é que eu penso isto. Porque no meio da dificuldade, olha, eu podia dizer assim, o quê? Ir trabalhar para quê? Os medianitas vêm e roubam? Olha, então vale mais estar quieto. Olha, vou malhar o trigo para quê? Olha, eu vou trabalhar para depois eles levarem? Não, então eu vou estar quieto. É assim que muita gente pensa. Vamos fazer para quê? Isto não dá para nada. Olha, vale mais ficar em casa a dormir. Ou olha, não vamos fazer nada. Pronto, olha, não vale a pena. Não, apesar de ter esta possibilidade de ser roubado, ele foi trabalhar. Ele estava a malhar o trigo. Ele estava a fazer a sua parte. Olha, ele estava a fazer aquilo que ele podia, sabendo que também podia ser roubado e aquilo podia ser inútil, mas enquanto eu tiver força eu vou fazer alguma coisa, porque Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer, Deus pode abrir o que eu não posso abrir, mas há coisas que eu e tu podemos e devemos
fazer. Amém. Então tu não és o que as circunstâncias dizem que tu és. Tu és o que a palavra de Deus diz que tu és. Tu és um filho de Deus. Tu és um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tu és a obra-prima de Deus. Tu és muito especial. És um varão valoroso. És uma mulher preciosa aos olhos do Senhor. Oh, irmãos, deixa-me dizer isto. As nossas debilidades não nos desqualificam nos planos de Deus. Porque, às vezes, o que ele estava a dizer é assim, olha, o facto de eu ser o mais pobre, eu já não estou qualificado. O facto de eu ser o menor, eu já não estou qualificado. E às vezes nós pensamos isso mesmo. Olha, eu sou de uma família pobre, já não estou qualificado. Porque Gedeão era de uma família pobre, Gedeão é de uma família pequena. E ele próprio tinha as suas debilidades, não é? Inferioridade, via-se pequeno, tinha medo. Todas essas credenciais não o desqualificaram. Sabes uma coisa? O teu passado não te vai desqualificar. De onde tu vens não te vai desqualificar. Da família que tu vens não te vai desqualificar. O dinheiro que tu tens não te vai desqualificar. A verdade é que, apesar de tudo isso, Deus continua a ter planos para a tua vida. E os planos que Deus tem são planos brilhantes, são planos bons. Então, não sejamos como Gedeão. Nós não estamos desqualificados. Deus sabe as nossas debilidades, Deus sabe as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos pecados, mas nenhuma dessas coisas nos desqualifica, porque Ele sabe que não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o poder dEle operar através da nossa vida. Verdades que nos sustentam. Primeiro, o Senhor é conosco. Segundo, o Senhor tem um plano. E por último, o Senhor é soberano. Diga ao meu lado, o Senhor é soberano. Juízes 6,16 diz assim, o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas, como se fossem um só homem. Os medianitas, eles tinham se juntado a outros povos. Tu era um povo numeroso e era um povo poderoso. Mas sabe o que é que Deus está a dizer a Gedeão? O teu inimigo pode ser mais numeroso do que tu. O teu inimigo pode ser mais poderoso do que tu. Mas eu tenho a última palavra. Os resultados não estão nas tuas mãos, nem nas mãos deles. Os resultados estão na minha mão. A última palavra pertence ao Senhor. E qual era a última palavra? Tu ferirás os medianitas, como se fossem só um só homem. A terceira verdade que eu trago à minha memória diariamente é uma verdade que eu prego para mim mesmo. Mário, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Sabe o que é que isso significa? Que por cima de tudo e de todos, por cima de factos, por cima de atos, por cima de decisões, por cima de intenções, por cima de circunstâncias, por cima das ocasiões, do que acontece, por cima da maldade, por cima da bondade, por cima do pai, da mãe, do chefe, do pastor, do governo, por cima de tudo e de todos, está o meu Senhor, está o nosso Senhor. Isso não significa que tudo o que acontece no mundo foi Deus que quis, ou que foi Deus que fez. Não. Há muita coisa que não foi Deus que fez. Há muita coisa que foi o diabo que fez. Outras coisas fomos nós que fizemos. Outras coisas alguém fez. A vida fez. As circunstâncias, as coisas aconteceram. Então não significa que Deus fez tudo o que está a acontecer foi Deus que fez. Mas significa que Ele é soberano. Que Ele pode fazer o que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Quando Ele quiser. Com quem quiser. Porque Ele é Deus. Por isso Isaías diz, operando eu, Deus, quem o impedirá? Quem o impedirá? Quem impedirá? A última palavra pertence ao Senhor. Olha, lembra-te, o Senhor é contigo. Lembra-te, Ele tem um plano. Tu podes não entender, não perceber, não tem lógica nenhuma o que aconteceu. Eu também sei disso. Eu vivo isso também.
Mas mesmo que eu não perceba agora, o meu Deus não anda baralhado, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele não anda baralhado, Ele tem um plano. O plano que Ele tinha para esta igreja continua. O plano que Ele tem para esta cidade continua. Independentemente daquilo que nós estamos a viver, o plano de Deus, Ele continua vivo. Ele continua vivo. E por último, Ele é soberano. Ele tem a última palavra. A última palavra não tem o governo. Ele pensa que tem, mas não tem. A última palavra, há pessoas que têm autoridade sobre nós, no sentido que são chefes ou isto ou aquilo, e pensam que têm, mas não têm. A última palavra pertence ao Senhor. Eu termino com Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Na Bíblia para Todos diz assim: o homem elabora muitos planos, mas a decisão do Senhor é que vai prevalecer, ou que prevalecerá. Prevalecerá. Verdades que me têm sustentado até aos dias de hoje. E eu sei que são simples, mas que eu faço questão de nunca as abandonar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aconteça o que acontecer, estejas em que fase estiveres na tua vida, o Senhor é contigo. Segundo, Ele tem um plano. Entendas ou não entendas, Ele tem um plano. Ele não está perdido. Nós perdemos-nos, mas Ele não. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Por isso é que sempre encorajamos. A primeira coisa, a primeira resposta na crise é que é a oração. Senhor, eu quero te ouvir. Eu não quero que Ele faça o que eu quero. Não, eu quero te ouvir. Eu preciso ser dirigido por ti, porque eu sei que tu não te perdeste. Eu estou perdido às vezes, mas Ele não se perdeu. E Ele vai, através do seu Espírito, dirigir a nossa vida, acalmar o nosso coração, trazer paz à nossa vida. Deus tem um plano. E por último, o Senhor, Ele é soberano. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra na minha vida, na tua vida, na vida desta igreja, nesta cidade, neste país, nesta pandemia. Ele tem a última palavra. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas a verdade é esta: Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Que nós possamos viver cada dia e trazer à nossa memória estas 3 verdades que são preciosas. Eu as considero preciosas para mim. São verdades que eu as abraço e caminho com elas, dia após dia, dia após dia, dia após dia. O Senhor é contigo. Às vezes há dias que eu digo o Senhor é comigo e eu estou tão animado, que eu, acho que nem estou bem a pensar no que estou a dizer. Mas há dias que não faz sentido, como o Gedeão: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Eu acho que às vezes, em vez de pôr um ponto final, meto um ponto de interrogação. O Senhor é comigo? Porque a gente, e porquê? Mas Ele é comigo. Mas Ele é contigo. E Ele tem um plano. E Ele é soberano. Vamos ficar de pé agora mesmo.